Fala aí galera, aqui quem fala é o Gatsy. Dessa vez eu trago aqui um vídeo explicando os multiplicadores de Dragon Ball. Eu sei que eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre o assunto, né? Mas dessa vez eu prometo que vai ser definitivo, vamos dizer assim. Porque da última vez eu utilizei muito baseado mais na minha opinião e não exatamente em fatos, vamos dizer assim, em realmente fatos. Dessa vez eu vou estar trazendo uma lista de multiplicadores mais consistente, que, vamos dizer, você pode confiar, pode ter uma maior confiança aí, né? Então, vamos lá pro vídeo. Primeiramente, né, todos aqueles multiplicadores que você já deve saber, né, de cor. O oficial, que é o Ozaru, que ele é 10 vezes a forma base, de acordo até com o próprio Vegeta. O Vegeta falou um dia, né, que o Ozaru é 10 vezes a forma base, então você já tem o Ozaru de primeiro aí, 10 vezes. Segundo, a gente tem, que eu nem sei se podia ter dito realmente, colocado na lista, mas vamos aqui, né, o Kaioken, tem de 2, 3, enfim, 2 até 20 vezes, que é o Kaioken. O terceiro, quer dizer, é um dos mais conhecidos, né, que é o Super Saiyajin e o falso Super Saiyajin. Ambos são 50 vezes a base, e antes que você diga que o Super Saiyajin falso, ou então, como é que é, pseudo Super Saiyajin, seja mais fraco do que o Super Saiyajin normal, na verdade não, porque o Toriyama tinha intenções de botar o multiplicador de 50 vezes para o Super Saiyajin 1 há muito tempo, e de acordo com o guia, o Super Saiyajin, o falso Super Saiyajin é exatamente como o Super Saiyajin normal, então é 50 vezes o Super 2, de acordo com o Daizenshi, e até com o Akira Toriyama, se você quiser ir por ele, pelo que ele fala. Aí chegamos em um ponto em que muita gente se confunde bastante. Muita gente acha que o multiplicador do Super Saiyajin 2 e do 3 é necessariamente 100 vezes, né, porque o Super Saiyajin 2 é 2 vezes o Super Saiyajin 1, e o Super Saiyajin 3 é 4 vezes o Super Saiyajin 2, ou 8 vezes o Super Saiyajin 1, ou então 400 vezes a base. Mas eu vou explicar o porquê que está errado, que não necessariamente não quer dizer que realmente precise ser 100 ou 400 vezes para o Super Saiyajin 2 e para o 3. Muito provavelmente, na verdade, com toda certeza, é mais do que isso. O guia diz, né, o guia do Daizenshi, diz que o Super Saiyajin 2 é 2 vezes o Super Saiyajin 1. Porém, o que as pessoas geralmente se esquecem é que o Super Saiyajin 1 não é só aquele Super Saiyajin 1 que você viu na Namekusei. Existe ainda o Super Saiyajin 1 fase 2, né, que aquele lá, o de Namekusei que você viu na Namekusei, o fase 1. O fase 2 é o fase que o Vegeta fica bombado, né, é a primeira vez que você viu o Vegeta ficando bombado. E obviamente, de acordo com o Daizenshi, esse Super Saiyajin, que é chamado nos Estados Unidos de Grade 2, mas só que aqui isso ficaria mais ou menos com uma coisa como Super Saiyajin 1 fase 2, vamos dizer assim. É meio confuso, mas é mais ou menos isso. Super Saiyajin 1 nível 2, ele é mais do que 50 vezes a base, simplesmente porque quando o Vegeta estava transformado em Super Saiyajin normal, o Cell, né, o Cell semi-perfeito, não estava impressionado com o poder dele. Porém, quando ele virou o Super Vegeta, como o pessoal chama ele, o Super Saiyajin Grade 2, ele ficou mais forte. Você pode ver, ele ficou mais forte que o Cell semi-perfeito. E o Cell semi-perfeito já era mais forte que o Vegeta. Por exemplo, ele era mais forte que a 18, não que 17, quer dizer, ele era mais forte que o número 17, o Cell imperfeito. Aí ele absorveu o número 17 e no mínimo, né, ele tem que ser a adição do poder dos dois. Então você poderia até dizer que o Super Saiyajin Grade 2 seria 100 vezes a base, ou seja, o Vegeta ficaria 2, ou então talvez até 3 vezes a base, porque o Vegeta antes era mais fraco que a 18, e que o 17 e do que o Cell. Então se você adicionar os dois, vai ficar 2 vezes. Para o Vegeta ficar mais forte que o Cell, ele teria que ficar 3 vezes mais forte, por aqui, ou seja, daria 150 vezes a base. Porém, não, a gente não tem como definir, então eu vou apenas dizer que é mais que 50 vezes. Eu não vim aqui para te derrotar. Vim para te fazer em pedacinhos, até não sobrar mais nada. Só você? Vai me despedaçar? Então tenta.
Meu pai pretende usar toda a sua força desde o começo. Sem dúvida. Parece que já começou. O Ki do Vegeta está aumentando cada vez mais. Certo, Vegeta, agora me mostre esse poder que você diz superar o de um Super Saiyajin. Eu não posso acreditar. Seu Ki está aumentando ainda mais. Sem dúvida nenhuma. Ele conseguiu superar o poder de um Super Saiyajin. Porque é mais que 50 vezes, porém não há como definir exatamente, né, quantas vezes são. E outra coisa que eu gostaria de falar também é que o Cell Semi-Perfeito é de acordo com o guia El Legendario, que é um guia direcionado pela Bird Studio. E a Bird Studio é praticamente a mesma empresa que faz os mangás de Dragon Ball do Akira Toriyama. É praticamente a empresa pessoal dele, velho, a staff pessoal dele. Então é muito confiável esse guia, até mais confiável que o Daizenshuu. Ele só é em espanhol, por incrível que pareça, ele foi publicado em espanhol. Mas ele vem do estúdio Bird Studio. Ele foi publicado totalmente em espanhol e ele é muito bom, cara. Nunca teve uma contradição sequer contra a série. E aí a gente tem o próximo estágio, né, que é o Grade 3. E o Grade 3 é basicamente a forma que o Trunks tem. De acordo com o Daizenshuu, essa forma, e com os guias e com a própria série, essa forma é mais lenta. Porém, de acordo com o mesmo guia que eu acabei de falar na agora, ela é 10 vezes mais forte que o Super Saiyajin 1, ou até mesmo 10 vezes mais forte do que o Grade 2, que é o Grade 2, enfim. Ou seja, a gente vai ter aqui, né, um multiplicador de 500 vezes, ou talvez até mais que 500 vezes, quem sabe. Então a gente tem um multiplicador aqui de 500 vezes de acordo com o guia El Legendario. E a mesma coisa a gente pode aplicar para o Super Saiyajin 1 Full Power, ou então Grade 4, que é basicamente o estado que o Goku consegue ativar depois de treinar muito tempo dentro da sala do tempo. Ou seja, na verdade um dia, né? Só que assim, foi um ano basicamente. Ele treinou, ele viu que as duas formas, a Grade 2 e a Grade 3, elas são ruins, elas treinam estamina, vamos dizer assim. Ambas formas são muito ruins para a estamina, para o corpo. Então ele decidiu focar em treinar e acostumar com o Super Saiyajin. E muita gente acha que essa forma Full Power é a mesma forma do Super Saiyajin normal. Porém, isso não pode estar nem um pouquinho perto da verdade. Não está nem perto da verdade. A verdade é que essa forma é definitivamente mais forte que o Super Saiyajin normal. Não só o Goku parou de treinar, o Vegeta já tinha superado ele antes mesmo de entrar dentro da sala do tempo. Aí o Vegeta entrou na sala do tempo, treinou por muito tempo dentro da sala do tempo junto com o Trunks e ativou a sua nova forma. O Goku, né, não ficou mais forte. O Goku era mais fraco que o Vegeta, assim, antes dele treinar, né, claro, no caso. Mas o Goku treinou e conseguiu superar o Vegeta e muito. De acordo com o próprio Vegeta, ele superou ele. De acordo com o mangá El Legendario, a forma do Super Saiyajin Blue Full Power supera todas as formas. Ele ativou um nível que o Vegeta não poderia ativar, de acordo com o próprio mangá El Legendario. Se ele ativou um nível que o Vegeta não pôde ativar, então aí você pode ter uma noção de que... Então, se a gente for além disso, o Goku não tinha nem utilizado toda a sua força só por ele elevar o seu Ki metade do caminho, vamos dizer assim. O Vegeta tava, caraca, velho, ele me superou, esse desgraçado. Você tem essa clara noção de que o Goku, com o seu novo estágio, que a gente chama de Mastered Super Saiyajin, ou Super Saiyajin Full Power, ele é mais forte sim do que o Vegeta, sem dúvidas. Muito provavelmente ele é mais forte que o Trunks, porque o Trunks também ficou totalmente surpreendido.
E como o Goku ativou uma forma que o Vegeta não poderia ativar, e o que superava todos de acordo com o mangá é lendário, a gente pode assumir que o multiplicador dele na verdade é 500 vezes. E isso faria do Super Saiyajin 2 1000 vezes, porque seria 2 vezes o Super Saiyajin 1 Full Power. Aí você está falando, peraí. Mas o Daizan está dizendo que é 2 vezes o Super Saiyajin 1. Sim, mas a questão é que o Super Saiyajin 1 Full Power também é um Super Saiyajin 1. Ou seja, não vai interferir. O Super Saiyajin 2 pode ser 2 vezes o Full Power. O Full Power, muito provavelmente, ele é 2 vezes o Full Power. Porque o Gohan também tem o Full Power. E o Full Power do Gohan, quando ele se transforma em Super Saiyajin 2, né, ele fica muito mais forte. Assim, 2 vezes mais forte, obviamente, mas... Enfim, e a gente tem uma noção de que, sim, o Super Saiyajin 2 não é 100 vezes a base. Na verdade, ele é 1000 vezes a base. E o Super Saiyajin 3 seria 4000 vezes a base. Isso faz muito sentido, porque como eu falei, o Full Power, não importa o que você diga, ele é mais forte do que o Super Saiyajin 1 de qualquer maneira. Então, mesmo que você não queira considerar esse guia, você tem que ter em mente que o Super Saiyajin 2 e o Super Saiyajin 3 não são só 100 vezes e 400 vezes a base, eles são mais que isso. Para um estágio, né, que é só dos filmes, ou então talvez você possa considerar a Kale, por exemplo. A Kale tem o lendário Super Saiyajin, que as pessoas chamam. Mas o estágio dela pode ser também Super Saiyajin normal, porque tem alguns guias que se referem a Kale como Super Saiyajin. Então é provável, talvez, que ela tenha um estágio de Super Saiyajin normal. Mas se, como um outro guia disse que o estágio dela era o lendário Super Saiyajin, um guia se referiu a ela como lendária Super Saiyajin, a gente pode ter uma noção aí do Broly. O Broly, no filme 2, no segundo filme que ele aparece, ele, como um Super Saiyajin normal, né, ele é mais ou menos do nível do Gohan base, mais forte talvez. Mas como um lendário Super Saiyajin, ele é mais forte do que o Gohan Super Saiyajin, ou então o Super Saiyajin 2. Provavelmente ele estava transformado em Super Saiyajin 2, muito provavelmente. Então, no mínimo, se a gente considerar que o Broly Super Saiyajin é 50 vezes e o Broly lendário Super Saiyajin é tão forte quanto mais forte do que o Gohan Super Saiyajin, então aí a gente tem que o multiplicador do Super Saiyajin lendário seria 2500 vezes a forma base. Se a gente for pelo fato de que, pelo Full Power que eu falei agorinha, e a gente disser, o Gohan está utilizando o Super Saiyajin 2 e ele já tem o Full Power, porque o Super Saiyajin 2, né, como eu falei, é 1000 vezes a base. Então você tem que o Broly seria 50.000 vezes a base. Esse seria o multiplicador do Super Saiyajin lendário. E talvez da Kale também, porque foi referido como Super Saiyajin lendário também. Aí vamos para o próximo nível, que é o Golden Ozaru, ou então o Ozaru Dourado, que a gente viu em Dragon Ball GT. Existem mais do que uma só forma de definir o quão poderoso que o Golden Ozaru é. A primeira forma seria, no caso, muita gente diz que é 500 vezes a base. Por quê? Porque é um Ozaru e 10 vezes o Super Saiyajin 1 significa que seria, né, 500 vezes a base. Como eu falei antes, não só o Super Saiyajin 1 que o Goku usa depois da saga Cell, a partir da saga Cell, o Super Saiyajin 1 do Goku não é mais 50 vezes, ele é 500 vezes. A partir dessa saga é 500 vezes. Então o Super Saiyajin, não só o Ozaru seria 5.000 vezes, como ele também não tem como ser 5.000 vezes apenas, né? Porque, eu vou explicar aqui por quê pra você. Baby, na sua primeira forma, que é referido como Vegeta Baby, ou Baby Vegeta, enfim, tanto faz. Na sua primeira forma, ele já era consideravelmente mais forte que o Goku Super Saiyajin 3. E antes que você me diga que o Goku Super Saiyajin 3 é fraco, que o Goku em Dragon Ball GT é fraco, não, isso não é verdade. Porque de acordo com o guia oficial de Dragon Ball GT, o Goku era o ser mais poderoso, quer dizer, o herói mais poderoso de todo o universo. O herói, no caso, a gente se refere ao Gohan, todo mundo, enfim. Então, o Goku criança mesmo, ele ainda mostra a foto do Goku criança. Ou seja, de acordo com esse guia, o Goku é mais forte que o Gohan. E, de acordo com o guia também do Dragon Ball GT,
O Gohan nunca parou de treinar desde a saga Buu, e na saga Buu ele era mais forte que o Goku. Por quê? Porque ele vencia o Super Buu. E o Super Buu, de acordo com o Goku, era capaz de acabar com tanto ele quanto o Vegeta. Ele queria se fundir com o Vegeta, para poder dar conta do Super Buu. Então isso aí já te mostra, né, que o Baby na sua primeira forma é mais forte que o Goku Super Saiyajin 3, que faz sentido. Algumas outras pessoas dizem que é porque o Goku perde muita estamina, perde muita energia quando ele está se transformando como Super Saiyajin 3, justamente ainda mais porque ele é criança. Mas sim, embora isso seja verdade, o Baby não se assustou com o poder do Goku Super Saiyajin 3. Mesmo quando ele tinha acabado de se transformar. Ele tinha acabado de se transformar, mas mesmo assim o Goku disse... Não, o Goku não era páreo para ele. O Goku ainda disse, antes de se transformar, que o Baby era forte o suficiente para que seja necessário que ele use o Super Saiyajin 3. E depois ele diz que não tem como, que o Super Saiyajin 3 dele não dá conta, né, do Baby, não vai dar conta. O poder do Baby é muito alto. Então a gente tem como um fato de que o Baby, na sua primeira forma, Vegeta Baby, é mais forte que o Super Saiyajin 3 do Goku. Aí ele se transforma 2 vezes e fica muito mais forte que o Goku, obviamente, porque ele já era mais forte, ele se transformou 2 vezes. E você quer me dizer que o Goku Ozaru, que assustou o Baby, que fez ele admirar o poder do Goku Ozaru, que fez ele tomar uns tapas, fez ele ficar pasmo, assustado com o poder do Goku, como o Ozaru. Esse mesmo cara, antes, estava destruindo o Goku Super Saiyajin 3 na sua primeira forma, aí ele se transformou 2 vezes. E você está me dizendo que o Ozaru, que é mais forte que ele, depois de ter se transformado 2 vezes, é só 25% mais forte que o Super Saiyajin 3 do Goku. Então você está querendo também dizer que o Baby não ganhou praticamente poder nenhum quando ele se transformou 2 vezes. Então esse é o problema, né, dos 25% do Ozaru. Outra coisa que muita gente diz é que o Goku Super Saiyajin 4 é tão poderoso quanto o Ozaru, porém o Golden Ozaru, né? Ou seja, o Super Saiyajin 4 é 500 vezes. Porém, isso também não poderia estar mais longe da verdade. O Goku Super Saiyajin 4, de acordo com... ele simplesmente acabou com o Baby. E não só isso, como eu tenho uma prova mais concreta ainda. O Ozaru, né, dava conta do Baby, o Golden Ozaru. O Ozaru dourado dava conta do Baby na sua terceira forma. E o Super Saiyajin 4 também dava conta. Porém, não só isso, como o Goku Super Saiyajin 4 conseguia ir pau a pau com o Baby Ozaru. Você está querendo me dizer que o Goku não ganhou poder nenhum do Super Saiyajin 3 para o Super Saiyajin 4, quando o Baby na sua primeira forma era mais forte que o Goku. Aí ele se transformou 2 vezes, depois ele virou Ozaru. E você está querendo me dizer que o Super Saiyajin 4 é 500 vezes a base? Sai daqui, mano. Vaza. Não tem como ser. É impossível que seja só 500 vezes a base. Algumas pessoas dizem também que o guia um guia, né, Dragon Ball GT, diz que o Super Saiyajin 4 é igual ao Ozaru, e como muita gente acredita que o Ozaru é 500 vezes a base, o Super Saiyajin 4 é igual. Porém, é mentira isso aí, porque muitas vezes, dentro do próprio episódio, eles dizem que o Goku ficou mais forte. Do próprio episódio. E também, como eu disse, né, anteriormente, o Goku com o Super Saiyajin 4 consegue ir pau a pau com o Baby Ozaru. Então é óbvio que o Super Saiyajin 4 é mais forte que o Goku Super Saiyajin, que o Ozaru dourado. É muito mais forte. Consideravelmente mais forte. E indo no nosso multiplicador, o Golden Ozaru não é realmente só 5.000 vezes a base, né? O que seria 10 vezes o Super Saiyajin 1. E o Super Saiyajin 1, a partir da Saga Cell, 500 vezes. Então 500 vezes 10 seria 5.000, mas não, isso está errado. O guia oficial de Dragon Ball GT diz que o Baby na sua primeira forma, o Vegeta Baby, é como um Super Saiyajin 1. Por quê? Porque ele fala, né, que o Baby, ao invés de ter uma aura dourada, ou seja, a aura do Super Saiyajin 1, ele tem uma aura prateada, né? Ou seja, ele está implicando que o Baby na sua primeira forma, na verdade, o Baby Vegeta, é um Super Saiyajin 1. E faz sentido, ele está dentro do corpo do Vegeta. Ele está só utilizando o corpo do Vegeta como uma marionete, de acordo com ele mesmo. Então faz sentido que ele esteja utilizando a transformação do Vegeta.
e somente amplificando o poder do Vegeta, porque o Vegeta era mais fraco que o Goku. Porém, quando o Baby entrou dentro do corpo dele, começou a controlar o corpo dele, ele ficou mais forte que o Goku Super Saiyajin 3. Aí nessa segunda forma, obviamente, ele seria um Super Saiyajin 2, e nessa terceira forma, que é chamada de Forma Mais Forte 2, então Super Baby 2, ela é como se fosse, né, um Super Saiyajin 3, de acordo com o próprio guia oficial GT Perfect Fight. É o guia oficial de GT, feito pela própria Toei, né? Então é muito bom esse guia. Assim, é difícil de você achar, mas ele existe e ele é muito bom. Então, pro Goku Ozaru dourado dar conta do Baby, assustar ele, fazer ele se impressionar com o poder dele, é meio óbvio, né, que o Goku ficou aí no mínimo, velho. Não, ele ficou mais que 8 vezes. Porém, como ele é um Ozaru, eu gosto de pensar da seguinte forma. Eu gosto de pensar que o Ozaru, o Golden Ozaru, o Ozaru dourado, é na verdade um Ozaru Super Saiyajin 3. E isso faz bastante sentido, porque o Golden Ozaru, né, assusta o Baby. Como eu falei, o Baby é 8 vezes mais forte que o Super Saiyajin 3 do Goku. É mais que 8 vezes, na verdade, porque ele já era mais forte que o Goku. Então faz muito sentido que seja, né, 10, na verdade, um Ozaru em cima do Super Saiyajin 3. E faz mais sentido também porque tem alguns jogos como o... Eu sei que é jogo, mas é da Bandai. Então tem alguma credibilidade, mesmo que seja um pouquinho de nada, mesmo que seja um pouco. Mas tem uma credibilidade aí. E é uma transformação, não é nada de demais, é só uma transformação. Então você vê, por exemplo, no Dokkan Battle, você vê o Goku Super Saiyajin 3, né? E atrás dele você vê o Golden Ozaru. E também no Dragon Ball Heroes você vê o Broly saindo do Super Saiyajin 3 para o Golden Ozaru. O dele é diferente, mas é o Golden Ozaru. Então isso daí prova que o Super Saiyajin... prova não, né? Mas é mais uma informação para me ajudar aqui, né? A provar que o Golden Ozaru, que o Ozaru dourado, na verdade é a evolução do Super Saiyajin 3 e não do 1, como muita gente acredita. Outra prova também é que o Goku com o Super Saiyajin 1, aí como o Super Saiyajin, vamos dizer ali que o Golden Ozaru, que o Ozaru dourado, é basicamente tão forte quanto o Baby, né? Vamos dizer que ele é tão forte quanto o Baby na sua terceira forma. Se ele é tão forte quanto o Baby na sua terceira forma e o Baby se transformou em Golden Ozaru depois, isso quer dizer que o Super Saiyajin 4, por ele ser mais ou menos igual ao Baby na sua forma Ozaru, isso quer dizer que o Super Saiyajin 4 tem que ser também 10 vezes o Ozaru dourado. Então a gente tem 10 vezes 40 mil, 400 mil. Esse é o multiplicador do Super Saiyajin 4. Mas ainda não acabou, porque ainda no Dragon Ball GT o Goku ficou mais forte. E antes que você me diga também que o Golden Ozaru do Baby é mais forte que o Goku, porque tem uma legenda que diz que o Ki do Baby é do dobro do Goku. Não, isso é mentira, porque a legenda original diz que eles são iguais em poder. Tem um guia do Dragon Ball GT que diz que eles são iguais em poder. Você vê eles lutando praticamente igualmente. Você não vê o Goku assustado, né, do poder do Golden Ozaru do Baby. E também o motivo pelo qual o Goku começou a perder depois foi porque o Baby atirou um Gallic Roll na direção da Terra e ele destruiu a Terra. Aí o Goku, o Super Saiyajin 4, não teve tempo, né, de proteger a Terra, então ele se jogou na frente do Gallic Roll. Por ter se jogado na frente do Gallic Roll, ele tomou muito dano e por isso ele perdeu o poder. Aí ele não conseguiu lutar igualmente contra o Baby Ozaru. Mas depois que ele recuperou o poder, ele ficou igual com o Golden Ozaru do Baby. Então o Super Saiyajin 4 é igual ao Golden Ozaru do Baby, e por isso 400 mil vezes a base. Então a gente tem o próximo, que é o Ultra Super Saiyajin, Ultra Full Power Super Saiyajin 4. Essa é a forma que o Goku ativa depois que ele luta contra o Shin Shenlong. O Shin Shenlong é o dragão, né, de uma estrela. O dragão de uma estrela, ele deu um pau no Goku Super Saiyajin 4 normal, né? Antes, ele deu um pau, cara. Ele aguentou o Kamehameha aumentado em 10 vezes, cara. O Kamehameha normal é mais que 2 vezes o poder de luta do usuário, que inclui socos e tal. Então isso quer dizer que o Omega Shenlong é possivelmente 20, talvez até mais que 20 vezes talvez, mais forte que o Goku Super Saiyajin 4. O Goku não estava com 100% do poder dele,
e ele estava cego. Mas assim, o fato dele estar cego não faz dele mais fraco, obviamente. Porém, no mínimo aí depois que o Goku, né, ultrapassou os limites dele, de acordo com ele mesmo, né, ele tinha que ultrapassar o limite, e depois o narrador também disse que ele ultrapassou o limite. O Goku então quer dizer que ele ficou aí umas 10 vezes mais forte, porque depois, pelo menos 10 vezes mais forte. Por quê? Porque ele deu conta do Omega Shenlong, que tinha aguentado um Kamehameha aumentado em 10 vezes sem nem um dano, e ele ganhou. E ele ainda depois, né, conseguiu dar até algum dano contra o Omega Shenlong. Quer dizer que o Ultra Super Saiyajin, Ultra Full Power Super Saiyajin 4 e o Super Saiyajin 4 Ultra Full Power, ou o Super Saiyajin 4 Ultimate, como eu gosto de dizer, ele é, na verdade, ele é 10 vezes o Super Saiyajin 4, ou seja, 4 milhões de vezes a base. É 4 milhões de vezes a base. Esse é o Ultimate Super Saiyajin 4, o Ultra Super Saiyajin 4. É 4 milhões de vezes a base, é muita coisa, velho. Enfim, vamos pro próximo, que é falar do God agora, o Super Saiyajin God. O Super Saiyajin God tem duas versões. Uma versão do ritual, que aumentou o poder do Goku o suficiente para ele ultrapassar o Vegeta. E a versão que ele utiliza normalmente no Torneio do Poder e no mangá. A gente pode dizer que essa versão é simplesmente mais forte do que o Vegito, que o Super Vegito a propósito. E o Vegito, de acordo com o guia do Daizenshu, é mais forte do que o Goku Super Saiyajin 3 apenas em sua forma base. E isso faz sentido, porque ele é A vezes B, ou seja, ele é o poder do Goku vezes o poder do Vegeta. Faz até sentido que sim, seja mais forte que o Goku Super Saiyajin 3. De acordo com o Daizenshu, é isso aí. Aí você multiplica pelo multiplicador, ou seja, o Goku base seria 1, o Goku Super Saiyajin 3 seria 4.000, o Vegeta base seria mais que 4.000, mas vou dizer que ele é 4.000. Então você tem Vegeta base 4.000 multiplicado pelo multiplicador do Super Saiyajin que eu falei anteriormente, 500 vezes 4.000, 2 milhões de vezes. Ou seja, o Vegeta, o Super Vegeta, seria 2 milhões de fucking vezes o Goku base. No mínimo, isso eu acho que é o mínimo, sinceramente. Aí a gente tem um guia que diz que o Vegeta, né, e você também viu isso em Dragon Ball Kai, que o Vegeta deu conta, né, o Super Vegeta deu conta do Buhan, e o Buhan ia destruir todo o universo. De acordo com o guia Daizenshu, o Buhan ia criar buracos, né, no espaço-tempo que ia cobrir todo o universo. Os buracos no espaço-tempo dele iam cobrir todo o universo. Ou seja, o Buhan é capaz aí praticamente de destruir o universo. Aí, como o Goku disse que... E não só isso, como ele também trocou socos com Bills e quase destruiu o universo. 3 socos, né? 2 socos e meio, basicamente. 3 socos. E quase destruiu o universo. E não foi só por causa do Bills. Isso é estúpido você dizer que é só por causa do Bills, porque o Goku, de acordo com o próprio o Kaioshin, e de acordo com ele mesmo, ele queria, no caso, ele quase anulou o ataque do Bills. Isso se aconteceu porque o Goku ainda não estava acostumado com o Super Saiyajin Deus. Por ele não estar acostumado com o Super Saiyajin Deus, ele ganhou um poder muito grande, um aumento de poder gigante. Por isso que ele achava, né, que ele não conseguiu se controlar direito. Você até vê ele falando, né, que ele não imaginava que ele ia ganhar um poder tão grande. E o Bills diz que ele ainda não sabe como usar o poder do Deus. Aí ele luta contra o Bills, troca socos, ele consegue depois... E porque ele não sabe se controlar ainda, ele não consegue fazer o que ele sempre faz, que é se controlar para não destruir tudo quando ele está lutando. Porque você tem, por exemplo, o Freeza, na sua primeira forma, ele destruiu o planeta Namekusei. Não, o planeta Vegeta. O planeta Vegeta tem 10 vezes a gravidade da Terra. Aí ele ficou muito mais forte do que isso, né? O Goku ficou muito mais forte que o Freeza na sua primeira forma. Muito mais forte. E mesmo assim, quando ele luta ali na Terra, ele só destrói, faz umas crateras aqui, outras ali. Nada. Isso acontece simplesmente porque a galera de Dragon Ball consegue se controlar. Um exemplo muito bom disso é o Piccolo. Ele explodiu a Lua, a fucking Lua, com um ataque. Aí ele deu o mesmo ataque contra o Raditz e ele não fez nenhuma cratera direito no chão. Ou seja, é óbvio que eles conseguem se controlar. É por isso que eles não destroem tudo quando eles estão lutando. Isso é bem simples. Eles diminuem o raio de destruição para focar o ataque apenas nos seus inimigos.
Então, pois é, pelo motivo do Goku não estar acostumado com o poder do Super Saiyajin Deus, ele não conseguiu fazer isso. Aí depois ele falou até, né, que pro Bills que ele não tinha conseguido, que ele queria ter anulado o poder do Bills, né, para não ter efeito colateral com o universo, mas ele não conseguiu porque o Bills era muito forte, porque ele não estava ainda acostumado com o poder. Depois que ele conseguiu simplesmente anular. Como é que você anula o poder de alguém? Como é que você anula? E deixa os seus braços completamente alinhados em um soco, né, uma troca de socos. Se você é mais fraco que o seu inimigo. Não. E além disso, ser um Deus da destruição não te dá o poder, assim, te dá, vamos dizer assim, sim, mas não é um poder específico de um Deus da destruição destruir o universo. Não, isso é merda. Não faz sentido. O Bills pode destruir o universo, mas o Goku também pode, porque ele provou que ele pode destruir. Depois disso, ele ainda disse que os socos dele se tornaram mais poderosos. Depois disso, ele troca um Kamehameha com o Bills. E de acordo com o próprio Kaioshin, o universo ia se destruir se a energia, né, resultante do ataque do Bills e do ataque do Goku explodisse, o universo já era. Então é bem tranquilo de você assumir que o Goku é mais forte que o Vegeta, porque ele tem um feito basicamente acima do Vegeta, porque ele ia destruir todo o macrocosmo, e o macrocosmo de Dragon Ball é composto de o universo dos vivos, a parte de baixo, o universo de cima, que é o pós-vida, e um mundo dos Kaioshin, que é 1/10 do tamanho do universo. Ou seja, o Goku ia destruir essa merda toda. O Goku e o Bills iam destruir essa merda toda. Aí depois disso ele absorveu o poder pra base, de acordo com o Bills, o Super Saiyajin, de acordo com o Bills. Mas aí depois ele absorveu pra base mesmo, ele ficou tão forte quanto o Super Saiyajin Deus na base. E a série dá várias provas disso. Por exemplo, tem uma entrevista do Toriyama sobre o Batalha dos Deuses, né, o filme, que ele diz que o Goku absorveu o poder para base. Outra coisa também é o guia do Fukatsu no F, ou Vingança de Frieza, que diz lá que o Goku tem poderes de Deus, ou seja, poderes do Saiyajin Deus, na sua forma base. E você tem vários momentos na série em que a série te mostra, né, por exemplo, Vegeta explodindo a Sala do Tempo, quando nem o Super Buu foi capaz de explodir a Sala do Tempo. E o Super Buu é mais forte que o Goku, então o Vegeta base é muito mais forte que o Super Buu, porque ele destruiu a Sala do Tempo, de dentro para fora, na forma base. E também você tem outra prova disso, que é o Goku base lutando contra o Bills, e o Bills tendo diversão, se divertindo, de acordo com o próprio Whis. Ou seja, o Goku base é muito forte, muito provavelmente é mais forte que o Super Saiyajin Deus, lá do arco Batalha dos Deuses. Por quê? Porque ele absorveu o poder para sua forma base. Depois disso ele consegue botar o Super Saiyajin 1, 2 e 3 na sua forma em si. O Super Saiyajin Deus novo, o Super Saiyajin Deus. O God, o multiplicador do God, seria 2 milhões de vezes a base do ritual, né? Ou até mesmo 16 milhões de vezes. Por quê? Porque você pode assumir, né, que quando ele estava falando que nem a fusão ia dar certo, ele queria dizer também o Vegeta Super Saiyajin 3. O Vegeta Super Saiyajin 3 é 8 vezes mais forte que o Super Vegeta. Faz um sentido sim, então você pode dizer que é de 2 milhões até 16 milhões de vezes a base. Esse é o Goku Deus do ritual, o God, né? Então o próximo que a gente tem é o Blue. O Super Saiyajin Blue, você tem dois meios de você identificar, né, qual... Na verdade você tem três maneiras de você identificar o multiplicador do God. Uma delas é você olhar no mangá, e no mangá de Dragon Ball Super, o Vegeta Blue, ele luta contra o Hit, porém como a forma do Super Saiyajin Blue gasta muita energia, o Vegeta não consegue usar nem 1/10 do poder total dele. Aí o Goku, como um God apenas, consegue dar conta do Hit. Por quê? Porque ele não perdeu a sua energia. Isso quer dizer que o Blue é muito provavelmente, né, 10 vezes o God no mangá. E o God é mais forte que o Super Saiyajin 3, porém a gente não tem como determinar exatamente quanto. Porque é uma nova transformação, né? Então a gente não tem como saber exatamente quão poderoso que o multiplicador é, o novo multiplicador é. Porque é uma nova transformação, uma transformação diferente. Então, no mínimo a gente pode dizer que o Blue é 10 vezes o Super Saiyajin 3, né, para facilitar, no mínimo. E isso quer dizer que seria 40 mil vezes a base, no mínimo. A segunda maneira de você determinar
utilizando o Black como medidor. O Black base é tão forte quanto o Goku Super Saiyajin 2 e o Black Rosé é praticamente tão forte quanto os Goku Blue, Goku Super Saiyajin Blue. Isso quer dizer que o Goku Super Saiyajin Blue, e de acordo com o guia oficial de Dragon Ball Super da V-Jump, também de acordo com uma nota né, do Toriyama, o Rosé é basicamente a versão do Super Saiyajin 1 do Black. E se é uma versão do Super Saiyajin 1 do Black, lembre-se, o mangá é diferente do anime. É isso que você tem que lembrar. Então, quer dizer que 500 vezes a base. Ou seja, o Black Rosé seria 500 vezes o Black base. E até faz sentido porque o Black está dentro do corpo do Goku God, Goku que já tinha se tornado Deus, né? E também você vê uma aura divina ao redor dele, uma aura meio preta, né, vamos dizer assim, que pode ser um indicador de que ele virou um deus, ele é um deus na forma base. Então faz sentido que ele consegue dar conta do Goku na sua forma de Rosé. Então você multiplica 500 vezes, que é o multiplicador do Rosé, por 1000, que é o multiplicador né, do Super Saiyajin 2. 500 vezes 1000, você ganha 500 mil. Esse é o multiplicador do Super Saiyajin Blue. É outro multiplicador que você pode ter. A terceira e última maneira é você dizer que o multiplicador do God é o mesmo, ou seja, é 16 milhões no máximo. E eu vou botar o máximo aqui, tá? O 16 milhões que foi o máximo que eu botei, né? 16 milhões vezes 500 vezes, você pode dizer que provavelmente né, o God o Blue é 50 vezes o God, ou melhor, 500, né? Porque ele lutou contra a Kefla. A Kefla pode virar Super Saiyajin 2, e como para alguém virar Super Saiyajin 2, ela tem que primeiro ativar o Super Saiyajin Blue o Super Saiyajin 1 Full Power. Se alguém ativa o Super Saiyajin 1 Full Power, tem 500 vezes a base. E a Kefla base é mais forte que o Goku God. O Goku Blue é quase tão forte quanto a Kefla Super Saiyajin 1. E antes que você me diga que o Goku usou o Kaioken, sim, ele usou o Kaioken, mas foi para ganhar de uma vez por todas a Kefla. Não só isso, como também a Kefla estava ganhando energia, ela estava se tornando cada vez mais forte. Então você tem essa. E o Goku, o Kaioken, ele tá fazendo aquilo só para ganhar a luta de uma vez por todas. Então tá, como você pode dizer que a Kefla Super Saiyajin 1 é 500 vezes a Kefla base, e como a Kefla base é mais ou menos o nível do God, o Goku Blue é mais ou menos o nível da Kefla, você multiplica 500 vezes as 16 milhões, né, que seria o máximo do God do ritual. 16 milhões vezes 500, você ganha 8 bilhões, ou seja, o maior multiplicador possível do Super Saiyajin Blue seria 8 bilhões de vezes a base. Eu não concordo com esse multiplicador, para mim o mais plausível é o anterior que eu falei, que é de 500 mil vezes a base. Você escolhe qual dos três você acha o melhor. Eu acho melhor o de 500 vezes a base, porque é o que faz mais sentido. 500 mil vezes a base. Mas o maior multiplicador é 8 bilhões de vezes a base. E o mesmo vai para o God. O God você não sabe quanto que ele é, então você pode apenas dizer que ele é mais forte que o Super Saiyajin 3. Porém, se você quiser dizer que ele é o mesmo de antes, não, o mesmo do ritual, o mesmo multiplicador, então ele vai ser 2 milhões de vezes a base, ou no máximo 16 milhões de vezes a base. Enfim, esse foi o vídeo, pessoal, espero que tenham gostado. Se você ainda não entendeu, o Rosé é 500 vezes a base, né? Porque o Rosé, enfim, tem um guia que diz que é igual ao Super Saiyajin 1. Então, no anime é 500 vezes a base, no mangá ele é mais forte que o Blue. É basicamente o Super Saiyajin Blue. No mangá ele é diferente. Mas no anime ele é 500 vezes a base, porque ele é o Super Saiyajin 1 normal. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Deixe seu like, deixe seu favorito, comente, pergunte suas dúvidas. Espero que tenha aprendido alguma coisa. Espero te ver na próxima. E God Saiyan vazando.